tarde, meu amigo corretor de imóveis. Agora vamos começar o segundo bloco do nosso programa de hoje. Eu tenho entrevistado aqui bastante especial uma pessoa muito conhecida do mercado imobiliário, que é o Gustavo Feola. O Gustavo ele é engenheiro civil formado pela FAAP em 97, fez gestão empresarial na Business School de São Paulo, trabalhou por 10 anos na construtora da família, que era a construtora Feola, e em 2007 ele montou uma empresa especializada em terrenos para incorporadores. E tem grandes incorporadores que ele trabalha, Ivin, Esser, Bueno Neto, Yu, Nis, Roça, as grandes incorporadoras todas são clientes do Gustavo. E o Gustavo agora é um convidado que vai falar para a gente um pouco sobre a coisa mais importante do incorporação, que é o terreno. O terreno que vai dar para você o norte de preço, de tudo. E as localizações de São Paulo também, que estão mais assim em voga. O Gustavo vai dar para a gente um perfil aí, vai traçar o perfil de como está o mercado de terreno em São Paulo e como atua o corretor de terreno, né? A gente fala muito de corretor de lançamento, corretor de terceiros. Hoje a gente vai falar um pouquinho do corretor de terreno também, que existe no Brasil inteiro, e ele vai dar algumas dicas de sucesso. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Meire. Obrigado pelo convite, primeiramente. Estamos à disposição. O que você pode falar da sua carreira? Conta pra gente um pouquinho como iniciou a tua carreira na área de terrenos. Tá. Como você comentou, eu venho de uma empresa de origem familiar, que era construtora, então desde a minha infância eu acompanhava meu pai no caso, indo ver terrenos, obras, e eu comecei a gostar muito dessa área comercial e principalmente abrir o leque em relação ao quê? A ter visão de espaços físicos, né? Então a gente, quando ia ver um terreno para algum cliente que nos contratava para fazer uma obra, a gente observava, meu pai explicava, poxa, olha aqui essa largura dessa rua, vê a declividade do terreno, etc. Isso começou a abrir um leque muito grande para hoje o que eu faço. Então, mais ou menos em 2007, eu montei uma empresa. Por quê? O mercado de terrenos ele não era muito profissional quando atendia os incorporadores. E eu resolvi montar uma empresa para atender principalmente incorporadores na área de terrenos. E sempre buscando o quê? Informação precisa, muita transparência, muita ética, que era o principal objetivo que os incorporadores nos pediam. Tá. A tua formação em engenharia ajudou bastante nisso, né? Sem dúvida. A gente tem muito corretor em São Paulo de lançamento, terceiros, que são engenheiros formados, né? Então a tua formação ajudou bastante. Sem dúvida. Sou engenheiro civil, mas assim, eu falo com muito orgulho que hoje eu sou corretor de imóveis e assim, trabalho com muito prazer e é isso que eu falo para a maioria dos corretores, principalmente os novos que estão iniciando, principalmente na área de terreno. Tem que ter muita garra, muita paciência para trabalhar com terreno, mas tem que ter vontade. Se tiver vontade, disposição, a pessoa vai longe. Às vezes o corretor não tem ideia, quando ele está num plantão de vendas ou ele está vendendo um imóvel pronto, ele não tem ideia de como se iniciou aquela incorporação, como aquele prédio surgiu, a partir do quê? Qual é o primeiro trabalho envolvido? E conhecer isso é importante porque vai ajudar você até conversar com o seu cliente e passar para ele o porquê do preço por metro quadrado. Às vezes o cliente reclama de preço, o preço do metro quadrado está altíssimo e tal, e se o corretor não está preparado, ele não sabe nem explicar o porquê do preço. Então, o importante de você saber o trabalho que dá você montar uma incorporação. Tem até um case interessante que o Gustavo vai contar pra gente de um terreno, de um projeto que está em vendas, em lançamento, chama-se Forma Itaim, que ele teve que vender, fazer a venda, né, compra, aliás, de 10 casas no Itaim. Imagina você comprar 10 casas que valem milhões num bairro desejado que ninguém quer mudar. Você conhece alguém que mora numa casa do Itaim e gostaria de mudar dali? Não. Então você imagina o trabalho que deve ter dado para ele fechar essa incorporação. Conta pra gente um pouquinho desse case. Sim, então, a gente tem que ter, como eu falei, tem que ter muita paciência, muito planejamento para trabalhar com áreas e diagnosticar. A gente tem que ser como se fosse um médico antes da gente analisar uma área. Então, quando as áreas entram para a gente, ou por parceiros corretores, ou algum cliente que nos ligam, coisa de mercado, quantos corretores que estão andando na rua, tomando um café numa padaria, alguém fala, eu tenho esse apartamento para vender, eu tenho esse terreno para vender. E em São Paulo, a gente nunca pode esquecer que não tem tantos terrenos livres de um dono só. A gente formata casas, nós pegamos 10 casas, como foi o caso do Forma Itaim. Começou simplesmente num sábado, eu passei um dia, observei as casas, e aí eu vi um senhor que era dono de uma das casas, estava lavando o carro e tal, e eu parei para conversar com ele, para entender por que ali nunca tinha
tinha se tornado um empreendimento, né? E tinha, o que eu brinco, né? Tinha o cheiro de que sairia uma incorporação ali. Aí é óbvio que eu fiz um pouco de lição de casa depois, estudei tecnicamente, fizemos um estudo técnico de viabilidade para ver se podia ou não incorporar, porque não adianta você pegar um terreno que não pode fazer um prédio. Por isso que o corretor tem que fazer uma lição de casa muito bem feita. E aí, quando foi no caso do Forma, eu comecei a conversar com um dos proprietários e aí começou. Ele me contou a história de tudo o que aconteceu, que ele estava há mais de 7 anos tentando vender e nunca ninguém ali chegou firmemente com coragem para comprar. Sempre esbarrava ou em uma questão comercial ou esbarrava numa questão de vaidade de algum dos moradores que falavam, não, eu não quero vender agora, ou eu briguei com a minha irmã, sempre tem isso em negociações, tem problemas familiares. E também coragem dos incorporadores de comprarem na hora certa e no time certo. E aí a gente começou a criar a empatia, que é importante para o corretor, tem que ter empatia, sem empatia não... Para todos os corretores. Sem dúvida, todos. Empatia, mostrar segurança, mostrar que você está defendendo uma empresa incorporadora, entender, conhecer dessa empresa, os produtos que ela faz, porque às vezes vai entrar uma permuta numa negociação, você precisa defender e saber o que você está falando. E muita paciência. Eu falo para corretor de terreno, não queira ganhar dinheiro em um mês, não é assim. Tem um prazo para maturar, tem seus benefícios. E sempre procurar se associar com corretores que têm uma certa experiência em área, que às vezes acontece muito de haver um desgaste em relação, quando você às vezes começa a conversar com uma pessoa que às vezes não está querendo muito vender, às vezes é bom inverter, põe um amigo teu para conversar um pouco, às vezes uma outra corretora parceira, para quebrar aquela... Para a sua figura não ficar carimbada. Sim, demais, sem né? dúvida, sem dúvida. O cliente cansa um pouquinho, você troca, aí começa a negociação de novo, a coisa fica mais Sem leve, dúvida, né? sem dúvida. Ajuda bastante. Sem dúvida. Eu li algumas reportagens suas falando de mercado de terrenos, de lançamento em São Paulo, e você usa um termo bastante interessante, que eu acho que é importante o corretor saber. Que quando ele atende um cliente, como eu comentei, ele tem que entender o porquê do preço por metro quadrado, o porquê está se praticando esse preço. E o Gustavo fala uma coisa interessante, que é você fazer a conta ao contrário, né? De trás para frente na hora de comprar um terreno. Como que isso funciona? Como que um incorporador faz a conta de trás para frente na hora de comprar um terreno para fazer um lançamento, para a gente vender? O que você pode dizer? Sem dúvida. Quando num lançamento, por exemplo, se fala um lançamento, exemplo, R$15 mil o metro quadrado. Isso. Ali é uma questão de composição de valores, de custos. Então, nesse valor está embutido o quê? Custo do terreno, custo da obra, custo de marketing, custo de comissão, custo dos impostos e, óbvio, tem que ter o lucro do incorporador. Então, é uma composição, é isso que o corretor tem que entender. E, principalmente, quando as pessoas nos oferecem, às vezes, alguma área, algum corretor oferece um terreno, eu falo para ele, vamos ter bom senso e ele mesmo nos dá a resposta. Eu pergunto para ele assim, você acha que vai fechar a conta? Porque, às vezes, vem terrenos em bairros de classe média com valores de altíssimo padrão. E aí o que acontece? Não vai se fechar a conta. Se o lançamento ali, por exemplo, é R$10 mil o metro, o preço de um terreno é 8 mil, provavelmente não vai fechar a conta. Então é isso que o corretor tem que entender, é uma composição. É como você vai comprar um bolo numa doceria, tem os ingredientes, e ali vai ter o valor do bolo com o lucro da doceria. É isso. Entendi. E você pode dizer o que pra gente em questão de plano diretor? As mudanças que virão por aí, como está o mercado de terrenos agora? Bom, há uns 2 meses atrás, estava muita expectativa de foram enviados alguns mapas, né, que isso foram públicos, de onde que seriam beneficiados algumas áreas, por exemplo, na capital de São Paulo, principalmente nos eixos, corredores e próximos de metrô. E muitos donos de terrenos que estavam com intenção de vender observaram isso como um potencial de ganho. E aí começou uma especulação muito grande. E faz aí praticamente 2 semanas que está em tratativa, o plano diretor está em revisão, né? Não está ainda aprovado. Então ainda é uma expectativa, não é oficial. Porém, o mercado de terrenos, na região de eixos, a tendência é ter uma valorização
dos terrenos, sem dúvida. Nos miolos de bairro, tudo indica que no plano diretor que vai acontecer de ter o gabarito de altura, térreo mais 8 andares, e a questão de que onde não é eixo, vai se poder construir uma vez, no máximo 2, com outorga. Então isso vai o quê? Vai acontecer o quê? Naturalmente não vai ser pago o mesmo valor de metro quadrado do que é pago hoje em algumas regiões de miolo de bairro. Então é isso que vai ter uma acomodação, vai ter um prazo para poder ter uma acomodação natural do mercado de áreas. E, consequentemente, para o mercado de lançamento, que é tudo uma sequência. É, porque o lançamento começa com a venda do terreno. Então, Sem é dúvida. importante a gente saber como está se posicionando as compras de terreno, as localizações mais procuradas por incorporador, que é onde o nosso amigo corretor de lançamento vai fazer plantão no futuro, né? As famílias também começam a se acomodar em função de preço. Às vezes o bairro que ela deseja não é o bairro que ela vai morar, mas ela vai morar em bairros próximos, como alternativa de preço por metro quadrado. E nós, como corretores, temos que estar antenados aí nos futuros lançamentos, sabendo onde a gente vai trabalhar. Inclusive, eu pedi uma dica para o Gustavo sobre os locais onde mais terrenos estão sendo vendidos e futuramente faremos plantão e venderemos mais. Quais bairros assim, estão sendo bem procurados pelos incorporadores? Então, existem aqui na capital de São Paulo, existem algumas regiões que são chamadas as operações, né? As operações, como no caso que aconteceu na Faria Lima. Operação urbana, né? Urbana, isso. E uma região agora que vai estar em evidência é a região da Barra Funda. Toda aquela região da Barra Funda, eu acredito que nós vamos ter grandes lançamentos, ainda existem terrenos muito grandes lá. E tudo no nosso mercado tem um certo tempo de maturação. Regiões também onde eu acredito muito que vão ter alguns lançamentos também bem, até eu brinquei outro dia, bem caprichados, bem estudados, na região ali de Campo Belo, na região do Brooklyn, toda aquele entorno perto do aeroporto de Congonhas, eu acho que vai ter ainda bastante lançamento. A Zona Leste, em algumas regiões, nós vamos ter uma faixa de lançamentos, principalmente se o plano diretor ele realmente for aprovado, beneficiando alguns eixos de transporte. Eu acredito que a Zona Leste também vai ter um upgrade aí grande. Sim, muito interessante. Agora, Gustavo, se a gente tem escassez de terrenos nos bairros mais desejados, isso significa que o imóvel ainda vai valorizar. Então, se eu tenho uma escassez de terreno, eu posso dizer que esse cenário de escassez vai valorizar ainda os futuros lançamentos. A gente ainda tem margem para valorização nos imóveis? Sem dúvida. Imóvel sempre vai ser um patrimônio seguro. Eu acho que o corretor não precisa ter medo, esquecer a palavra bolha imobiliária. Isso é uma outra discussão, não é o caso agora de falar, mas eu acho que ele tem que trabalhar tranquilo, dia a dia, não tem que se preocupar. Vai ter lançamentos, vai ter sempre mercado bom para a área de corretagem, relacionada aos imóveis, lançamentos, revenda, e por aí vai. Tem muito que crescer ainda na nossa área, nosso segmento. Sem dúvida. E que dicas você daria para um corretor que gostaria de trabalhar com terrenos? É uma área completamente diferente do que a maioria dos corretores trabalha, é uma área muito mais específica que precisa de muito mais preparação. Mas aí o Gustavo pode dar umas dicas para a gente de como o corretor pode ingressar nesse mercado. Sem dúvida, tem que ler bastante, tem que estudar um pouco como funciona a parte técnica, um pouquinho a parte de aprovações, estudar um pouquinho sobre o que é um estudo de viabilidade técnica, saber um pouquinho sobre zoneamento, etc. Porque precisa ter esse conhecimento para poder defender na hora para o incorporador e para os donos de terreno. Ter carisma, vontade e por aí seguir. Sim, é um mercado muito mais técnico que o mercado de lançamento que a gente está acostumado, mas preparação, a gente sempre bate nessa tecla, é uma coisa que todo corretor tem que ter, é preparação, saber do que está falando. Por isso que hoje a gente teve convidado uma pessoa de incorporação que falou um pouco de como é o lançamento durante o processo de aprovação na prefeitura, que é um longo caminho, muitas vezes, como disse o Fernando, muitas vezes demora 9 meses, 1 ano para se conseguir aprovar, e terreno muitas vezes demora muito mais, às vezes é um processo de 1 ano, 1 ano e meio para se comprar um terreno, muitas famílias envolvidas, muita coisa envolvida para a gente fazer aquele lançamento naquele local. Então, foi importante a participação também do Gustavo, que mostrou para a gente como o corretor de terrenos atua, como que ele influencia no nosso mercado, a participação dele é importante. É um corretor que tem que estar preparado, é mais uma oportunidade de campo de mercado de trabalho para o corretor do Brasil, de São Paulo. Então, a gente teve várias informações importantes aí, espero que vocês tenham gostado.
Nós temos o nosso e-mail, que é programamundoimobiliario@gmail.com.br, e também o Gustavo vai deixar para a gente a fanpage dele. Se vocês tiverem alguma dúvida, ele se dispõe a responder e ajudar todos nós. Perfeito. www.facebook.com/gustavo.feola.1 ou o site www.gustavofeola.com.br. Isso, aí qualquer dúvida que vocês tiverem, Gustavo pode nos ajudar, também vai colaborar com o programa, alguma dúvida que tiver quanto terreno, incorporação, aprovação, a gente pode consultar, porque ele é uma das pessoas que pode nos ajudar a passar a informação para você, meu amigo corretor. Estaremos aqui na próxima terça-feira no mesmo horário, com mais informações, novas entrevistas e mais informação importante para você e para a sua carreira. Obrigada.